Olá, boa noite. Tudo bem? Como estão? Só falando do frio aqui. Aqui na Grande São Paulo está bem tranquilo. Bem gostoso o tempo. Mas tem gente congelando aí pelo Brasil afora. Boa noite, então, companheiros, amigos, amigas que nos ajudam nesse estudo aqui da Rede Amigo Espírita. Vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos. Vocês que estão acompanhando aí no YouTube, sob a moderação e supervisão do Sérgio, sejam muito bem-vindos também. E vocês que estão aqui na sala acompanhando, vocês todos que baixam no SoundCloud, que ajudam a compartilhar, toda essa ajuda é muito bem-vinda, tem produzido ótimos resultados. Então vamos lá. Deixar o meu boa noite para os presenciais: Socorro de Paulista, em Pernambuco, Maria Emília de Caratinga, Minas Gerais, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, o Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, a Ade Dias de Curitiba, Paraná, o Carlos José de Santana, Zona Norte, capital paulista, a Maria Senoli, Santa Maria, que estará em Criciúma, para que possamos trabalhar no fim de semana, a Regilaine de Piracicaba, São Paulo, o Cristiano de Itapetininga, São Paulo, a Márcia do Rio de Janeiro, capital, a Fátima de Agudos, São Paulo, a Estela de Blumenau, Santa Catarina, a Patrícia, também de Blumenau, Santa Catarina, a família Xavier aqui em peso, a Daniela de Poço Fundo, Minas Gerais, é Poço Fundo mesmo? A Érica de São Paulo também, falando que a noite está fria, Rosita também de Blumenau, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Vanessa, pela primeira vez ao vivo, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, começou em janeiro e nos alcançou agora, seja bem-vinda. Mauralice de Goiânia, Goiás, Isabela de Franca, São Paulo, a Wanda de Jales, São Paulo, o Antônio Carlos de São Paulo, capital. A Virgínia de Porto Alegre diz que lá o povo é pasteurizado, ferve no verão e congela no inverno. E o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. Renato de São Paulo também está aqui, Sirlene também de São Paulo, Lucélia, São José dos Pinhais. Bom, é isso, José Aparecido, Dourados, Mato Grosso do Sul. Não é o José Aparecido da rede, é outro. É Poço Fundo mesmo. E a Elza também pela primeira vez. Bastante gente, hoje eu falei bastante nome, né? É isso aí, o estudo tá crescendo. Fica uma semana sem fazer, o pessoal fica com saudade, aí aparece em peso aqui. Cláudia também, Rio de Janeiro. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. É realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Estamos no encontro de número 56, Transtornos Comportamentais, parte 2. É o capítulo 6.2 do livro. Então vamos lá, daqui a parte 2 vamos dar continuidade. Seguindo em Joana. Nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca tranquilidade. O peso da culpa é o seguinte: consciência culpada, mas vamos por partes. Nunca se deve esquecer que qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre em outras problemáticas geradoras de sofrimento, é o devedor em processo de resgate. É consciência culpada que busca tranquilidade. Se nós temos essa perspectiva, se eu tenho um transtorno psíquico, eu sou um devedor buscando resgate. E esta consciência culpada. Nós falamos consciência culpada. Eu estou com a consciência culpada. As leis de Deus estão na nossa consciência.
Para que essas leis possam gerar culpa, tem que haver um julgamento. Um emissário da palavra divina, chamado Jesus, disse para não julgarmos. Tá? O peso colocado por Joana da consciência culpada é nosso. Certo? Nós é que chamamos isso de consciência culpada. Eu não acredito que nós sejamos capazes de definir a culpa de alguém, e muito menos a nossa. Trata-se de responsabilidade. Trata-se de momento existencial. O que fiz há um ano, depois de ter alcançado um novo aprendizado, e faço aquilo de novo um ano depois, tem um outro peso. E isso também é trazido em Kardec. Isso é importante para nós pelo seguinte: se é relativo, relativo não é lei. Certo? Porque quando você pega a interpretação legal e há uma subjetividade ali, isso é a lei dos homens. A lei divina não pode ter alteração. Portanto, não pode haver este tipo de subjetividade. Não havendo este tipo de subjetividade, não pode haver culpados e inocentes. Existem responsáveis. Se houvesse um culpado, ele forçosamente teria que passar pela tragédia. E nós sabemos que nós não passamos pelo adoecimento por forças maiores que não nossa própria vontade. Agora, aqui imerso no corpo físico, em todas essas limitações que o corpo me traz, dos sentidos e de todas as outras questões, é natural que eu me desconecte disso. Eu sofra. Que eu não consiga compreender que eu tenha me colocado nessa posição conscientemente. Não é possível que eu tenha escolhido essa doença. Não é possível que eu tenha escolhido essa dificuldade de comportamento. Eu tenho transtorno de pânico, eu tenho hiperatividade, eu vivo à base de Ritalina, eu não consigo me concentrar. É exatamente este o ponto. É isso que transforma a consciência em culpada. A nossa arrogância e predisposição em acreditarmos que somos detentores da lei plena. Ela está escrita em nossa consciência, mas a maioria das páginas está sob uma densa sombra, que são as nossas defesas e a nossa ignorância natural do aprendizado. Seria cobrar de uma criança de 2 anos de idade com a mesma efetividade que eu cobro de um adulto de 30. Portanto, se eu não sei com clareza em qual estágio evolutivo eu estou, como posso cobrar a mim mesmo determinada conduta? Como posso me martirizar por não conseguir parar um vício? Então, a culpa que precisa ser limpa, antes de mais nada, a meu ver, nós precisamos tirar a palavra culpa. Tirar a palavra culpa do nosso vocabulário pessoal no que diz respeito a transgressões próprias. Somos responsáveis. Sendo responsáveis, isso nos alimenta. A culpa gera uma punição. A responsabilidade gera um refazimento da situação, um resgate. Quando você diz para mim, o juiz bate o martelo e fala: Vitor, você é culpado, o bater do martelo sentencia uma pena. E esta pena é irrevogável. Quando eu entendo que é responsabilidade, eu me sinto também capaz de fazer tudo de novo, de outra forma. Se fui responsável pela tragédia, posso ser responsável pela construção. Quando eu me limito ao campo da culpa, então eu posso cometer a tragédia, pago a minha pena e posso cometer a tragédia de novo. Eu não consigo compreender que eu seja capaz de fazer diferente. Eu me vinculo com a culpa. Se você quer ver isso na prática, vá na cadeia. Você vai ver muitos, mas muitos presidiários. Eu não estou falando de fora, não. Eu estou falando porque eu atendi vários que vinham para clínicas de reabilitação. Eles se acostumam com a cadeia. Aquelas imagens que você vê de várias pessoas numa cela, aquela tensão que fala ninguém quer ser preso, eles se acostumam. Eles têm influência lá dentro. Eles já fazem as coisas pensando que se forem presos não é um problema. É este o problema de enxergarmos a culpa. A culpa nos faz acostumarmos com a pena. Então quer dizer que eu posso estuprar a garota nesta existência, na próxima eu serei estuprado. Provavelmente é uma punição. Mas como eu não me lembrarei disso, então eu estupro ela mesmo assim. Quando eu me conecto com a responsabilidade do ato,
e essa responsabilidade é baseada com o grau de noção que eu tenho da minha consciência cósmica de lei universal de Deus, aí eu não estupro. Porque eu sei que eu estou estuprando a mim mesmo, infringindo a minha consciência, e não há nada pior para um ser humano do que encarnado do que a insônia, do que o sentimento de ter culpa que vem dessa projeção. Culpa. Então somos devedores em processo de resgate e consciência culpada que busca tranquilidade. Uma pessoa disse uma vez para mim, era uma amizade e eu acabei vacilando com ela e eu pedi desculpas. E ela disse assim, desculpa é motivo para errar de novo. Eu não posso te desculpar porque não vai desfazer o que você fez. E você não pode se desculpar porque a partir de agora você vai me tratar diferente, cheio de dedos porque sabe que já me machucou uma vez. Essa foi uma das maiores lições que eu tomei nesse sentido. Não viva em função de pedir desculpas. Isso não desconstrói a dor do outro e isso não desconstrói a dor em você. Um marido que trai a esposa pede desculpas, depois fica uma semana correndo atrás dela. A esposa que faz a mesma coisa fica uma semana correndo atrás. A pessoa fica escravizada pela culpa e não há uma sentença que a liberte. Não há. Ela fica sempre com medo. Este é o ponto aqui. Porque aprendeu a pedir desculpa. Então, vamos excluir também aos poucos o desculpa no nosso vocabulário. Porque o desculpa fecha o contrato. E nós não temos que fechar o contrato. Nós temos que olhar como responsabilidade para a atitude que fizemos, para a ferida que causamos no outro, refletir sobre aquilo e crescer. A desculpa fecha a portinha, coloca na gaveta e eu posso ir lá e cometer o erro de novo. E eu me sinto inconscientemente capaz de cometer o erro de novo, porque sei que fui desculpado. A Daniela pergunta, se magoamos alguém, não devemos nos desculpar? É melhor reconhecer. Olha, eu sei que eu te machuquei, mas eu não posso te pedir desculpas, porque isso não vai mudar a dor. O que eu te dou é o reconhecimento da dor que eu te causei. E os meus sentimentos em relação a isso. Pronto. Isso é bem diferente de falar, você me desculpa? Ah, te desculpo. Então tá bom, agora eu vou lá e te machuco de novo, ou eu machuco outra pessoa. A desculpa é uma palavra nociva na nossa sociedade. Reflexão gera crescimento. A partir do momento que você pediu desculpa, você está colocando a si mesmo como culpado. E você não tem argumentos suficientes para definir se você é culpado ou não. Os argumentos que você tem são primários, porque estamos ainda em um planeta de provas e expiações. Nós somos isso, a retratação. E a retratação não é o pedido de desculpas, é o reconhecimento da dor do outro. O que acontece em alguma... Segundo a Maria Araújo. O que acontece é que quando eu peço desculpas, eu estou transformando aquela situação em uma dor minha. Eu te machuquei e agora eu fico aqui, por favor, me desculpa. Se você não me desculpar, eu não vou ficar em paz. Olha só, isso é ego. Isso sou eu querendo transformar uma situação onde eu fui o algoz e me colocar como vítima. Ai, obrigado por me desculpar. E aí eu fico na gratidão falsa. Não. Eu errei, machuquei a pessoa, eu tenho que olhar dentro do olho dela. Eu reconheço que te fiz mal. E reconheço a responsabilidade da dor que eu te causei. Se houver alguma forma de repará-la, por favor, me diga. Aí é diferente. Certo? Aí é diferente. A Noêmia pergunta a diferença de culpa e responsabilidade. Isso, culpa implica um julgamento. Responsabilidade implica uma análise. E na culpa não há fuga. Você é culpada e ponto final. Na responsabilidade há aprendizado, sim. O que leva um indivíduo a pensar sobre a vida depois que ele vai para a cadeia, preso, é porque ele foi sentenciado à culpa. Ele passa muito tempo querendo matar o juiz, matar o advogado que não conseguiu, matar o promotor, matar o X9, matar todo mundo. Começa a arrumar briga lá dentro, mas dificilmente ele entra em contato com a responsabilidade. Ele fica encontrando meios de sair daquilo.
argumentos que o advogado possa utilizar, um túnel que ele possa cavar. E a culpa traz isso. Eu só preciso encontrar uma forma de sair dela desesperadamente, não importa o que eu tenha que fazer. A responsabilidade não. A responsabilidade me constrói. Certo? Bom, enfim, este é o espírito. Se estou sofrendo, se tem uma doença, é por isso. Então vamos lá na nota do expositor, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas não escapa nunca às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se ele não espiar hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o seu passado. O infortúnio que, à primeira vista, parece imerecido, tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Não escapa às consequências de suas faltas, ok? Não está escrito aqui as consequências de sua culpa. Se não espiar hoje, espiará amanhã. O homem nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. Por quê? Porque não há um martelo batendo. Se não há um martelo batendo definindo uma pena automática e irreversível, então não há um julgamento. Não havendo um julgamento, não há culpa. Se houvesse um julgamento, seria lei de talião. Lei de talião é culpa. Você roubou, eu corto sua mão fora. É culpa. Você não pode refletir sobre o seu roubo. Você vai ficar sem uma mão. Você estuprou, você vai ser estuprado. Você estuprou, você vai ser enforcado. Isso é culpa. Certo? Isso é culpa. Isso é o bode expiatório. Quem vai expiar a culpa da nação é o bode. Isso é o bode expiatório. Todos temos que expiar os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas falhas. Todos. Mas, quando isso vem para o campo do coletivo, algumas pessoas espiam pelas outras. Se nós formos por uma empresa, esse cara é o laranja. É ele que toma a bronca, é ele que toma a pena para que os outros fiquem livres. E nós também movimentamos isso. Enquanto muita gente está aí se debatendo, furtando e roubando para pegar o dinheiro dos outros, engravatados, tem um cara passando fome lá na favela, que nunca se imaginou furtando, mas de repente ele não consegue olhar para o filho dele com fome, não consegue mais em entrevista de emprego ser rejeitado porque não tem educação decente, aí ele pega uma arma morrendo de medo e acaba cometendo um crime. Este cara que tem que cometer o crime pela ganância geral da sociedade, a saber a dele também, que em dado momento deve ter existido, senão não estaria nessas condições, ele é o bode expiatório. Então tem adolescente, idoso, gente puxando gatilho, morrendo, cometendo crime, que são bodes expiatórios da sociedade que não conversam sobre os problemas que ali estão. Então o transgênero apanha na rua, o travesti apanha na rua, falam que eles não têm que ficar na rua se prostituindo, mas ninguém dá emprego para eles, então eles funcionam como um bode expiatório. A rua está cheia de travesti. Se está cheia de travesti é porque tem um monte de gente pagando pelo serviço que eles oferecem. Mas aí quando morre um, tá vendo? Esses pervertidos. É nesse movimento que existe a expiação coletiva através de um bode expiatório. Nós temos que trazer isso para nós. Então a pena não vai ser cumprida de uma hora para outra. Isso que eu estou passando, por mais doloroso que seja, olha as palavras de Kardec. Perdoa-me, Senhor, porque pequei. É doloroso, mas eu tenho que ainda olhar para cima e pensar, será que isso é tudo que eu tenho de débito? Será que um câncer no estômago é tudo que eu tenho de débito? Será que uma esquizofrenia é tudo que eu tenho de débito? Uma ninfomania? Um borderline? Será que é isso? Então, se não é uma punição automática e completa, ela pode ser gradual, mas será? Aí eu posso compreender uma misericórdia. Então, isso que você está dizendo, você reclama. É natural. Você reclama. Mas não é tudo que precisa ser resolvido. E quanto mais rápido você resolve isso, mais rápido suas contas se vão. O que nós vemos na maioria das vezes? Pessoas que passam a vida inteira pagando juros, mas que não quitam a dívida.
Ah, desenvolve um câncer, comete suicídio. Aparece o HIV, comete suicídio. Ou sai passando HIV para todo mundo. É nesse sentido. Vai pagando juro. E a dívida se mantém. E não se liberta daquilo. E sofre, e sofre, e sofre. Aí houve alguns expositores falando no espiritismo que tem que sofrer, que aqui nós estamos só para sofrer, e fala, pronto, você é espírita. Espírita gosta de sofrer? Sofrimento. Não. Tá? É o reconhecimento da dor. É o reconhecimento do eu. Eu transformo isso em sofrimento quando eu penso em qual lógica? Nesta aqui, ó. O infortúnio que à primeira vista parece imerecido tem sua razão de ser. A partir do momento que eu considero o infortúnio imerecido é que eu sofro. Porque eu me coloco nas mãos de agentes externos. Ah, Deus está me punindo, a lei está me punindo, alguém está me punindo. Não, ninguém está te punindo. Você está se resgatando. Você fumou muita maconha, fumou muito tabaco, bateu em muita mulher, chicoteou muito negro. É a vida te cobrando. Isso não ia ficar barato. Nós não estamos falando de um empurrão no lanchinho da escola. Nós estamos falando de um cara amarrado num tronco, tomando chicotada até as costas dele saírem fora. É uma coisa muito grandiosa imaginar que isso não teria que ser pago. É um cara soltando uma cordinha e uma lâmina cortando a cabeça de um indivíduo. São pessoas aplaudindo mulheres sendo queimadas vivas. Isso não poderia ficar barato. Porque se isso ficasse barato para essas pessoas, ficaria muito caro para quem estava no tronco. Ficaria muito caro para quem estava dentro da fogueira. Mas os sofrimentos que nós temos hoje, as batalhas que nós vivemos hoje, são espirituais, ideológicas. Não são mais essas guerras tão violentas. A mãe não pode dar uma palmada no filho, que o conselho tutelar leva embora. São ideológicas. Então elas são invisíveis. É mais gostoso, porque ninguém sofre danos físicos, só que também não fica impressão digital. Não dá para achar os culpados. Tá cheio de menina aí que foi assediada moralmente, mas não pode falar e não tem como provar. Aí quando uma garota é estuprada, ainda tem que passar por um exame de corpo de delito, que é outro estupro, mas tem que fazer. Por quê? Porque é assim que nós funcionamos. Então se o rapaz branco xinga o negro de macaco, e ele vai prestar depoimento, não, mas veja bem, alguém gravou, alguém filmou, porque não tem lesão dentro dele, física. Mas emocionalmente, você tem que viver com um ser humano que te chama de macaco e não poder fazer nada, porque se ele dá um soco no indivíduo branco, ele ainda é processado. Então esse movimento nos leva a sofrer. Porque nós não percebemos muitas vezes o porquê estamos aqui. E quando eu falo estamos aqui, não é no planeta Terra, é nessa doença que você está, na pobreza, na riqueza, na impotência, no luto, raiva. Acabou seu casamento, seu filho foi atropelado, sua mãe está com uma doença incurável. Dá raiva. Você quer pegar aquilo com a mão e tirar das pessoas. Mas é isso que está sendo feito por mãos maiores, as espirituais. É exatamente isso que está acontecendo aqui na Terra. Uma cura coletiva que é confundida com uma punição coletiva. Enquanto nós enxergarmos dessa forma, vamos ficar desesperados para achar um túnel, para pular o muro. Quero ir embora da Terra, quero sair do Brasil, eu quero deixar de ser quem eu sou, quero ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. É aqui e agora. Só existe o aqui e agora. O resto é tudo construído e o que não foi construído é memória. Muita participação hoje aqui. Bom, pergunta boa. A parte de Caxias do Sul chegou aqui também, da Cláudia do Rio de Janeiro. Estamos no mundo de provas e expiações. Posso dizer que as provas decorrem da responsabilidade e as expiações da culpa.
Visto que as provas não dizem respeito à pena e à expiação sim, é exatamente pertinente a pergunta. Por quê? Porque a expiação parece uma culpa, porque eu sou obrigado a pagar por aquilo, mas uma mãe, às vezes, não tem que colocar o filho em expiação? Ele não vai para aquela festa? Mas não significa que ele seja culpado, ele apenas ainda não tem maturidade suficiente para compreender aquilo, e a ignorância dele poderia fazê-lo sofrer. Se Deus é uma essência que vibra amor, ele não pode ser indiferente. Tem amor. Então, a expiação não é uma forma de punir o indivíduo que não quer se melhorar. É uma forma de conduzi-lo a esse melhoramento, porque a sua ignorância o está piorando mais. Seria algo parecido com isso. Tem mãe que, quando ia internar o filho na clínica, chegava desesperada. Só que ela dizia: ou eu pego ele à força e coloco nessa clínica, ou eu fico buscando ele à força na favela, dentro da casa do traficante. Eu não sei o que fazer. Estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Uns dizem para ela que ela está fazendo certo, outros dizem que é errado. Qual é a resposta para isso? É o amor dela que define. No entanto, ela teria certeza que pelo menos nos próximos 30 dias ou 6 meses, esse rapaz estaria vivo. Infeliz, reclamando, bravo, mas vivo e com possibilidade de tomar consciência, porque não podia mais se drogar. Fora dali, ele teria isso? Então, esse espírito já está endividado, fica pagando juros e aumentando a dívida. Chega uma hora que o amor toma ele nos braços e fala: sinto muito, vem cá, que agora eu vou te deixar descansar um pouco. Então você vai vir aí, nesse estado vegetativo. Só seus olhos vão funcionar. Você vai vir aí, nessa cadeira de rodas. Você vai vir aí com essa limitação orgânica. Você vai vir aí com essa feiura. Não consegue ficar parado? Engravidou um monte de gente, contraiu doença, passou doença. Vamos te fazer com uma ótica bem feia aos olhos dos outros para que ninguém queira se relacionar com você. Aí o que o cara faz? Fica nervoso com isso e comete um estupro. É aí que eu quero dizer. Chega uma hora que nós nos perdemos e nós precisamos de um agente mais forte, tá? Por isso eu não vejo também que a expiação se refere especificamente a essa culpa, mas sim a um movimento maior de ajudar quem já não consegue mais se ajudar. E não vai conseguir. Você precisa, às vezes, de um nutricionista para melhorar a sua alimentação. Ficou 15 anos tentando regime e não consegue. Ficou 10 anos tentando ir na academia e não consegue e acha um personal trainer. Então, às vezes, nós precisamos de uma ajuda externa. E se nós ainda estamos em processo de evolução, é natural que o espírito também precise. E que tenham missionários com muito amor para falar: eu vou dedicar uma vida para ajudar o Vitor, porque ele não consegue. Vai ajudar, ele vai vir em um estado de puro sofrimento, mas eu vou ficar do lado dele protegendo e enviando pensamentos bons, até que uma hora talvez ele acredite nisso. Tá? É tudo essa resposta dolorosa do que fazer, né? É superproteção, é descaso, é comigo mesmo, eu deixo, mas eu estou mais nesse movimento de tentando desconstruir a culpa, porque não conhecemos a lei por completo. Certo? Então, o que Joana traz? Qualquer indivíduo em curso em transtornos psíquicos de comportamento, como ocorre com outras problemáticas, é o devedor em processo de resgate. E isso está onde? Isso está, então, no Evangelho segundo o Espiritismo. O infortúnio que à primeira vista é sempre merecido tem sua razão de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoe-me, Senhor, porque pequei. Então, confirmando a tese de Joana. Continuando no livro. Para serem bem-sucedidos, os mecanismos terapêuticos deverão alcançar o ser real, espiritual, propondo-lhe uma mudança de atitude interior e conduta mental. Desse modo, renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento de uma existência útil. Mecanismos terapêuticos devem alcançar o ser real, caso contrário, eles não são bem-sucedidos. É recaída atrás de recaída comportamental. Propondo-lhe mudança de atitude interior e conduta mental. Vejam, não é forçando, não é impondo, é propondo.
Desse modo, renovando-se, dispondo-se ao prosseguimento de uma existência útil. Mas o que é uma existência útil? Quando eu me conecto com o espírito é uma coisa, quando eu me conecto com a matéria é outra. Uma existência útil na matéria é dar de comer a todo mundo. Uma existência útil no espírito é ensinar todo mundo a colher o próprio alimento. É diferente. É diferente. Tá? Eu posso ser um bilionário que doa muitas cestas básicas, mas eu também poderia ser um bilionário que gera muito emprego. É essa a diferença sutil. Nos dois tem mérito, mas quando eu enxergo que o outro precisa é uma cesta básica, eu não estou enxergando além daquilo. Ele precisa comer, precisa se vestir, mas ele precisa também sentir-se útil. E eu não me sinto útil quando eu sou um pai de família, que a minha maior função, ou mãe de família, que a minha maior função é ir buscar a cesta básica que está sendo doada por um bilionário. No meu íntimo, isso me dói. O meu corpo eu acho uma maravilha, porque eu vou comer ali um macarrão, vou comer um arroz, mas e mês que vem, será que esse cara vai me dar outra cesta? E se esse cara morrer? E se esse cara mudar de ideia? E se ele ficar pobre? Essa dependência dói. Então, a construção de si mesmo, ela passa por esses dois mundos. Se eu vivo a matéria, matéria. Se eu vivo espírito, espírito. A partir do momento que eu atuo neste movimento, quem faz isso no sentido terapêutico é o seu psicólogo, não só, você também. Vocês que estão aqui fazendo estudo, como disse o Dioclésio. É você que faz isso. Se direciona para o seu ser real e propõe mudança. Propõe mudança de atitude interior. Porque você se renova. Então, esse é o ponto. Proponha para si. Não imponha. Vou fazer um regime e pronto. Começa na segunda, sábado, você vai estar comendo uma pizza cheia de catupiry. Porque foi imposto. Não é pela imposição. Porque a imposição é culpa. Você é culpado de ser gordo. Então a sua sentença é não comer gordura. Ele vai arrumar um jeito de sair, né? Como eu coloquei no livro Angústia do Crescer, proibir não coíbe, ensina a transgredir. Sempre que você proíbe uma pessoa de algo por um julgamento seu, você automaticamente cria nela o movimento de achar uma forma de fugir daquilo. E quando você faz isso consigo mesmo, não é diferente. Então, você não faz um regime porque você está gordo. Você faz uma reeducação alimentar porque está comendo mal e, consequentemente, vem a emagrecer. É outra perspectiva. Porque se você faz o regime porque está gordo e vier em um corpo físico que não tem tendência a engordar, você continua compulsivo alimentar. O trabalho é no espírito. O espírito não precisa de comida, mas o espírito traz a energia que gera a ansiedade, que se transforma quando tocada no corpo físico em vontade de comer. Se você atua no espírito que está emitindo esta mensagem, não haverá a vontade de comer, haverá fome quando o seu corpo precisar de nutrientes, não quando a sua ansiedade precisar de prazer. É diferente. Um te cura, o outro te anestesia, te alivia. E o alívio, uma hora passa. A cura não se perde. Os aspectos que foram curados não se perdem porque o espírito não regride. A Helenice disse que ficou na dúvida com a frase de Kardec. O que ele quis dizer é o seguinte: se eu estou sofrendo, eu tenho que reconhecer que eu pequei. Eu só sofro porque cometi um erro. Eu não sofro pelos erros dos outros e eu não sofro gratuitamente. É isso que Kardec quis dizer. Então, se existe algum sofrimento na sua vida, é porque você o causou. É isso que foi dito por Kardec. Então comece a propor uma mudança de atitude interior e conduta mental, que é isso aqui, ó. Não é fazer academia porque quer ficar com o braço gigantesco. Você não vai ficar. E aí vai acabar querendo tomar bomba, vai gastar todo o seu salário em suplemento. Vá fazer atividade física para cuidar da sua velhice. Quando você perceber,
seus braços estarão maiores. Quando você perceber, você terá aprendido novas técnicas. E aí, a hora que se der conta, as pessoas vão estar falando: nossa, você está imenso, você está imensa, olha como você... É sempre a consequência, é um efeito colateral. E nós buscamos o efeito colateral. Tem gente que gasta uma fortuna pelo efeito colateral, e aí ele não sustenta. Não sustenta. Você fica um ano fazendo forçosamente, depois desmorona. E aí fica lembrando: mas porque o ano passado eu fazia isso, porque há 2 anos eu fiz isso. Não fez. Você se puniu. Se prendeu num comportamento que não era espontâneo e genuíno, porque se fosse, teria se mantido. Por quê? Por causa da culpa. Porque julgou. Então, lembre disso. A sua tosse não é o seu pulmão que tem um problema. Não é o cigarro que causa a sua tosse. O cigarro não causa a sua tosse. O que causa a sua tosse é a necessidade de fumar. Como o cigarro tem substâncias tóxicas, você acaba ferindo seu pulmão. Mas o cigarro não se fuma sozinho. O cigarro se fuma com as suas mãos, com o fogo, puxando o ar para dentro e soltando o ar para fora. Então, o que te mata de câncer no pulmão não é o cigarro, é a sua ansiedade, é a sua angústia, é a sua inabilidade em lidar com aquilo de forma sóbria. Isso não é um demérito, é um estado de aqui e agora. Você pode ser ótimo em algumas coisas, mas em outras, naturalmente, você está só começando. Então, por que se cobrar com a mesma intensidade em ambas? Um ótimo chefe de cozinha, mas que talvez não saiba fazer faxina. Por que se cobrar? Por quê? Vamos ver aqui. Legal. Seguindo, então. Caso contrário, as recidivas contínuas levarão o paciente à deterioração psicológica com a irreversibilidade patológica. Essas recidivas são as recaídas comportamentais que eu falei, porque você vai cansando. Leva à deterioração psicológica com irreversibilidade patológica, que ela já está falando no quadro de uma doença comportamental que se instaurou. Tá? Pode chegar a uma doença que é crônica, portanto irreversível. É lógico que ela não está falando de irreversível como algo do espírito, porque tudo no espírito é reversível, exceto o crescimento. Bom, então o que eu faço com isso? Simples. Você fica tanto tempo forçando um regime porque está gordo e não se reeduca de forma alimentar, que depois de 3, 4 regimes você fala: eu não sirvo para isso, eu vou comer mesmo, e aí fica com obesidade. E aí fica pior do que já estava. E isso é natural. Cada tombo que você dá na tentativa, você desanima um pouco. Nos primeiros, talvez você... Não, agora eu entendi, eu vou fazer diferente, agora eu entendi onde errei. Mas depois de 4, 5, 10, você fala: talvez eu não seja bom o suficiente para isso, e se entrega. Mas você não é bom o suficiente para isso porque está fazendo isso de forma punitiva, não de forma responsável. Quando é feito de forma responsável, bom, se imagina então 20 quilos acima do peso. Imagine-se com 40 anos e 20 quilos acima do peso. Você levou 40 anos para ganhar 20 quilos. Por que você quer perdê-los em 6 meses? Por quê? Perde 1 quilo por ano, perde 1 quilo por mês. Em 2 anos você perdeu 24. O que eu preciso para perder 1 quilo por mês? 250 gramas por semana. 250 gramas por semana. Em 2 anos você perdeu 24 quilos, se isso for importante para você. E como é que eu faço para perder esses 250 gramas? Você vai identificar o quanto você come a mais que está te engordando, tirar aquilo e mais um pouquinho. Quanto eu ganho de peso por mês? Eu ganho 1 quilo por mês. Então você vai tirar 1,250 kg da sua dieta. Pronto, em 2 anos você perdeu 24 quilos por reeducação, não por imposição. Tem pessoas que vão fazer a caminhada, vão fazer a corrida para emagrecer e parece que tem um chicote nas costas delas. Eu preciso, eu tenho que ir. Nossa, eu não vou conseguir, eu preciso. E sofre. Para de fumar e fica olhando as pessoas fumando como se estivesse com saudade da namorada.
Nossa, que delícia aquele cigarro. Isso não é reeducação e gera recaída. E a recaída gera desânimo. E o desânimo gera entrega. Vanessa Botelho. Essa questão dos vícios me deixa um pouco confusa, mas ela deixa a todos confusos. Seja bem-vinda ao nosso mundo. A cura acontece quando a vontade é zero, ou socialmente, de vez em quando, são um sinal de que a cura não aconteceu? O uso lúdico, nós chamamos isso de uso lúdico, recreativo. Ah, eu vou fumar um baseado porque é divertido, porque eu dou risada, eu vou tomar uma cerveja porque eu tô ali com os meus amigos. Mas primeiro eu tenho que definir uma coisa, isso é um vício para mim? Ou é você que considera isso um vício? O que é um vício? Certo? Se eu preciso daquilo em mais ou menos grau, eu tenho que identificar. Eu estou tomando cerveja porque eu estou ansioso, ou eu estou tomando cerveja porque é sábado, estou no churrasco e todo mundo está tomando cerveja, eu vou tomar uma cerveja e tudo bem. Eu consigo ficar nessa mesma pegada sem o álcool? O ponto é que não tem um limite para isso. Não tem um limite do que é um vício para cada ser humano. O que é um vício para você? É quando normalmente você começa a perder coisas. Fala não no seu namoro para usar seu vício. Pode ser videogame, pode ser baralho, pode ser o que for. Tá? É o vício. Eu não diria que o vício é uma dependência em todos os casos. A dependência é quando eu dependo. O vício, muitas vezes, ele é uma escolha. Eu sou viciado naquilo, mas eu não dependo daquilo necessariamente. Certo? O vício é quando aquilo se transforma em uma prioridade sobre as outras coisas. E o dependente, às vezes, ele consegue entender isso. Sabe? Tem um dependente de álcool que está lá tomando a cerveja dele, a pinga, né? E ele toma chorando, porque ele pensa nas filhas, porque ele pensa na esposa. Isso é um dependente. O viciado não necessariamente precisa estar nesse ponto. Ele se sente até esperto quando ele consegue passar os outros para trás para viver o vício dele. Falei para minha esposa que vinha aqui comprar pão, peguei o dinheiro e estou jogando no bicho. Esse é viciado. Ele não depende daquilo. Tá, então eu posso ter uma questão ou outra, certo? Então definir que vício é dependência é exagero, porque se fosse a mesma coisa, não teria nomes diferentes. Se tem nomes diferentes, é porque são coisas diferentes. Certo? Então vamos lá. Continuando. Considerando-se o transtorno psíquico como de procedência do ser profundo, deve-se examinar o comportamento das pessoas que lhe foram vítimas, que se lhe fizeram corifeus ou participaram das veleidades nefastas, e teremos um quadro obsessivo, derivado daquelas mentes em desalinho, interagindo sobre a consciência culpada do reencarnado. Corifeu, regente do coro nas tragédias gregas. Veleidade, intenção pouco firme ou dificilmente realizável. Considerando-se o transtorno psíquico como de procedência do ser profundo, ou seja, agora que nós sabemos que isso parte do espírito, deve-se examinar o comportamento das pessoas que lhe foram vítimas, que se lhe fizeram corifeus ou participaram das veleidades nefastas, e teremos um quadro obsessivo, derivado daquelas mentes em desalinho, interagindo sobre a consciência culpada do reencarnado. Então, se o meu caminho errado está relacionado à mentira, está relacionado ao bullying, está relacionado à humilhação pública, as pessoas que eu feri, elas se vinculam a mim. Não estou nem falando de obsessor só, estou falando de pensamento. Tá? Elas se vinculam a mim. Então, quando eu analiso as vítimas, eu analiso o que eu tenho pela frente. Você tirou dinheiro de uma mulher que não tem poder nenhum para fazer nada contra você, mas esta mulher que não tem poder nenhum para fazer nada contra você quer te matar. E ela quer te torturar. E ela quer que você sofra.
E ao desencarnarem, adivinha quem vai estar lá? Agora com poderes. Este é o ponto. E ninguém vai te salvar, porque isso seria salvar você de si mesmo. Você movimentou aquele ódio lá. Lida com ele agora. Mas ela não pode me matar, eu sou espírito. E em dado momento você vai desejar que ela pudesse. Porque é isso que acontece nos casos obsessivos graves. Pelo amor de Deus, me mata, porque eu não aguento mais sofrer. 150 pessoas querendo a minha cabeça, só que a minha cabeça não sai do corpo porque eu estou em espírito. Para onde eu corro? Para dentro. Vai correr para umbral, vai correr para abismo, vai cair, vai tombar, vai cair na lama, vai virar infinito até chegar num grau extremo de auto-hipnose, de auto-flagelação que te levará a ser um ovoide. Mas enquanto não olhar para si, não vai se curar. Não vai se curar. Então começa agora a fazer essa leitura. Esse filho que você bate, essa esposa que você trai, humilha, espanca, ou esse marido, ele pode ser fraquinho agora, mas é um espírito forte. Tem ódio, tem mágoa. Então é pela análise das vítimas que eu estou fazendo, eu já começo a identificar o que me espera lá na frente. É isso que nós estamos vendo aqui. A responsabilidade, como eu disse, não é culpa, é responsabilidade. Quer mexer num vespeiro? Vai tomar ferroada. É sua responsabilidade. Agora, se você é uma criança de 3 anos de idade que nunca viu um vespeiro e toma ferroada, aí é naturalmente você foi vítima de um acidente. É aí que eu quero chegar. Eu não posso culpar as pessoas pelos seus atos porque eu não conheço qual o grau de maturidade e sabedoria que elas têm a respeito daqueles atos. Mas eu posso olhar para mim. Se eu sou consciente do que eu estou fazendo, mas eu não ligo porque o outro é fraco, então a força que eu estou colocando na mão do outro é proporcional à fraqueza que eu vejo nele. É uma senhorinha, não vai me dar problema. É um pobre, não vai me dar problema. Ah, tá, R$ 1.500 aqui, nem vão perceber. Vão. E quando perceberem, vão atrás de você. A recíproca, a verdade, na verdade, o oposto também é verdade. Quando você analisa as pessoas beneficiárias da sua caridade e da sua boa vontade, é isso que você vai ter pela frente. Vão te ajudar. Olha, o Vitor fez bem para mim enquanto eu estava encarnado. Ah, ó, eu fiquei sabendo que o Vitor está atolado na lama lá no umbral pelas autoculpas e autoflagelações. Não, alguém tem que tirar ele de lá. Não, não dá para fazer nada. Aí no mínimo ela ajoelha e ora por mim. Já é mais do que qualquer pessoa estivesse fazendo. Já é mais do que eu teria sozinho. E eu nem sei que isso acontece, né? O André Luiz, no nosso lar, passou por isso. A pessoa que ele menos esperava foi uma das únicas que pediu por ele. E auxiliou no seu resgate. Tá? Então, é agora. Seu filho parece ter 5 anos de idade, mas talvez tenha 5.000. Seu filho parece ser frágil, mas talvez seja um monstro encarnado. Precisando de reparação. E cada cintada que você está dando nele, você está gerando ódio cada vez maior. E adivinha contra quem esse ódio virá quando ele se reconhecer poderoso? É você construindo isso. Tá? Não se esqueça. Amanhã, essa criança que você agride poderá ser teu pai. Amanhã, essa esposa que você abusa, que você humilha, poderá ser teu chefe. Poderá ser tua mãe. Poderá ser aquele avô e você mora lá no sítio e ninguém vai te ajudar. Por isso que as pessoas passam por situações dolorosas, porque foram construídas. As descargas mentais, continuando, odientas, penetram nas correntes nervosas dos neurotransmissores e estimulam a eliminação da substância excessiva ou provocam alterações escassas, significativas nos processos psicopatológicos. Então ela está dizendo que as descargas de ódio alteram os neurotransmissores, ou para mais ou para menos. Isso poderia implicar hiperatividade, isso poderia implicar depressão, isso poderia implicar sentimento isso poderia implicar insônia, tudo que diz respeito ao cérebro interferindo no seu comportamento parte em movimentos dessas descargas de ódio.
Certo? Então vamos. Além disso, nos momentos de parcial desprendimento pelo sono, o enfermo, subentenda-se o devedor, reencontra suas vítimas, seus comparsas, e foge para o corpo, transformando as lembranças infelizes em expressões de pavor, que transfere para os estados de agorafobia, de compulsão obsessiva e outros. Nos momentos de parcial desprendimento pelo sono, o enfermo, subentenda-se o devedor, reencontra suas vítimas. Então vejam, não precisa nem morrer em vida. E como é que eu faço essa leitura? Simples. Se nessa vida você está angariando inimigos ou passando pessoas para trás, porque angariar inimigo não é só quem descobriu que você fez a traição ou a sabotagem. Isso fica registrado no histórico comportamental. A partir do momento que há o desencarne, isso virá à luz. Então, o dinheiro que caiu no chão e você pegou sem devolver para o dono, você viu caindo da carteira e pegou para você, ninguém viu, mas a sua consciência viu. E se as leis estão na sua consciência, o peso virá. Ninguém precisa ter visto. Então, se nessa existência eu estou contraindo inimigos ou passando pessoas para trás e eu não regrido, então nas anteriores eu também fiz isso. Basta fechar os olhos, basta que haja o desprendimento e você entrará em contato com essa responsabilidade. Se nessa vida são 5 e você teve 30 vidas anteriores fazendo mais 5 em cada uma, calcula aí. 150 pessoas atrás de você. Supondo que 40 tenham te perdoado, você ainda tem 110. Não é pouca coisa. Um vizinho te incomodando já é o suficiente. Então, para que contrair mais coisas? Forme um exército natural de bondade. Bondade. Pessoas lutando pela bondade. Tá? Porque nós temos o exército que pode sair para uma guerra, destruindo tudo, mas também nós temos o corpo militar que pode sair na rua ajudando a catar entulho. Tem muito militar que sai, eles fazem essas limpezas aí. Militar ajuda. Vejam, é um movimento num sentido de lutar contra algo. Só que isso precisa ser algo, não alguém. Então nós lutamos contra o ego. Lutamos contra o ego. Até que haja um acordo. Chegar uma hora que não precisa mais de luta, que é só palavrão. Depois o palavrão começa a sair, mas continuam gritando. Depois a gritaria termina, fica a cara feia. Aí lá na frente nós encontraremos o diálogo conosco mesmos. Transformando as lembranças infelizes em expressões de pavor, que transfere para os estados de agorafobia pessoas que têm medo de lugares abertos e lotados, tá? Um show, por exemplo, entra em pânico diante dessas situações. Quando imagina que tem que ir para um lugar aberto, cheio de gente, entra em pânico. Tá? Diferente da claustrofobia, quando tem que ser um lugar fechado, a agorafobia é um lugar aberto, mas a pessoa se sente desesperada com aquilo. Quer sempre ficar na beirada, sempre perto da saída, tá? De compulsão obsessiva e outros. Porque é natural que se eu fecho os olhos e vejo um monte de gente querendo me pegar, é natural que eu acorde inseguro, paranoico, desconfiado, e aí isso a médio e longo prazo pode conduzir a tudo, até a loucura. Continuando. Reminiscências do sepultamento em vida, por estado cataléptico não diagnosticado, geram mecanismos claustrofóbicos aterrorizantes, alterando profundamente o comportamento do ser. Pessoas que foram enterradas vivas por catalepsia. A pessoa ficava como se estivesse morta, mas estava viva. Depois de algumas horas ela acordava. E várias acordaram já dentro do caixão. Pensaram que tinham morrido, enterraram elas, fizeram um velório, dura várias horas. Aí a pessoa acordava no caixão. Como sabem que uma pessoa acordava dentro do caixão, se ninguém viu ela morrer e acordar dentro do caixão? Porque quando eles iam fazer a exumação, eles viam por dentro do caixão marcas de unha e de resistência de que a pessoa morreu tentando sair de dentro do caixão.
Então, estas pessoas que passaram por isso e não foram poucas, ela explica que podem ser as pessoas que hoje têm claustrofobia, não conseguem ficar em locais fechados, têm medo de locais muito apertados e etc. Na verdade, ela não está colocando aqui como um manual, né? É só para estimular o pensamento. Certo? Estimular o pensamento. Faça as associações começando por aqui, mas não leve isso especificamente ao pé da letra. Peraí, não estou conseguindo. Aqui. A Patrícia pergunta se a agorafobia não se refere também ao medo de passar mal, como, por exemplo, o medo de viajar de avião e passar mal. O avião por si só é claustrofóbico, então é difícil separar um do outro, né? A pessoa que tem o transtorno de pânico, ela passa a ter medo de ter o transtorno, medo de ter a crise. E no medo de ter a crise, ela aumenta a sua ansiedade. O transtorno de pânico sendo uma crise de ansiedade, então ela vira uma bola de neve. Então não dá para dizer com clareza até que ponto. A agorafobia está mais associada a locais abertos. Um avião não é um local aberto, é um local fechado. Não ter para onde correr é muito mais do claustrofóbico. O agorafóbico ele tem para onde correr, mas justamente por ter um campo muito vasto para ele correr é que ele não se sente seguro também. Seguindo. Ademais, em face do nível de culpa, abrem-se as comportas da percepção e o paciente experimenta a captação de mensagens telepáticas dos adversários espirituais, aumentando-lhe o pânico íntimo, o distúrbio mental em relação ao equilíbrio, a realidade objetiva. Ademais, em face do nível de culpa, e o nível de culpa se refere ao nível de cobrança, abrem-se as comportas da percepção e o paciente experimenta a captação de mensagens telepáticas dos adversários espirituais, ou seja, até acordado. Era morto, desencarnado, né? Depois dormindo e agora acordado. Porque alguns chegam até a dizer que ouvem essas vozes, né? Eu não consigo, tem uma voz que me faz, quando eu percebo eu já fiz e essa mensagem telepática chega. Por que que chega? Porque eu preciso recebê-la. E por que que eu preciso recebê-la? Porque eu contraí isso como dívida lá atrás. E é óbvio que uma hora alguém viria cobrar. A Vanessa diz que é claustrofóbica e já sonhou várias vezes que tinha sido enterrada viva. Continuando. Perde o direcionamento da conduta, o discernimento claro, as medidas do racional e derrapa na alienação, que o afasta do processo mantenedor da experiência evolutiva. Perde o direcionamento da conduta, porque não dá, né? Quando você está correndo sozinho é uma coisa, quando você está correndo dos outros é outra. Vejam aqueles filmes. O mocinho, sempre que corre dos bandidos, tropeça, escorrega na escada. É essa simbologia aqui. Quando você não está concentrado na sua própria existência, porque tem essas dívidas te cobrando, toda hora você tem que olhar para o lado e aí você vai tropeçando. Você não confia, perde namoro por causa do ciúme, perde emprego porque quis sabotar o colega, você vai se destruindo na sua vida até chegar nesses transtornos comportamentais mais graves. Derrapa na alienação, que o afasta do processo mantenedor da experiência evolutiva, porque você só está correndo, não está mais indo para frente. Só precisa se libertar dos cobradores. Sem desconsiderar as causas geradoras dos transtornos comportamentais, tradicionalmente adotadas pelas ciências psíquicas, não se podem descartar as de natureza espiritual, que existem no paciente por imposição do fenômeno da reencarnação, como dos espíritos desencarnados, que se lhe vinculam através da sintonia vibratória que decorre dos processos de desvario cometido entre eles. Então, sem desconsiderar as causas geradoras dos transtornos adotadas pelas ciências psíquicas, sem deixar a psicologia de lado, a psicologia ciência, planeta Terra, não se podem descartar as de natureza espiritual. Porque a psicologia, ao pé da letra, vai enxergar, você está tendo uma alucinação.
Não é obsessor, você está tendo uma alucinação, você está ouvindo vozes, essas vozes não existem. Você está vendo pessoas, essas pessoas não existem. Isso é a psicologia. Para que você dê imagem a essas pessoas e nome a essas vozes, aí você precisa da espiritualidade. Então é isso que Joana está falando aqui. Não está descartando o que a psicologia propõe, mas acrescenta a isso a parte espiritual que não pode ser deixada de lado, que é uma imposição do fenômeno da reencarnação, como dos espíritos desencarnados, que se lhe vinculam através da sintonia vibratória, que decorre dos processos de desvario cometido entre eles. Certo? Sintonia vibratória. Por que é uma imposição? Porque é isso. A minha sintonia vibratória determina onde eu vou encarnar, determina onde eu vou desencarnar, que local eu vou após o desencarne, e essa sintonia vibratória é definida pelos meus comportamentos, pelos locais que eu frequento, pelas pessoas com quem eu convivi. Então ela mostra quem eu sou. Nota do expositor, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, quando eu falei do menininho que bate a mão num vespeiro, mas nunca viu um, é natural que isso não pode ter sido causado assim. Ele tem que ser punido e ser picado por abelhas, agora, quando ele é criança. Tá? Alguns sofrimentos de algumas coisas que nós passamos são provas. E é aí que eu disse, nós escolhemos. Eu quero saber o que é ser pobre, eu quero saber o que é não ter uma parte do corpo, eu quero saber. Como é que eu vou saber? Indo até lá. E como a criança que mexe no vespeiro porque ficou curiosa, muitos de nós não aguentam o tranco. Não aguenta. Não, eu quis ser pobre, mas eu não aguento não, vou roubar, quero ser rico. Não aguento. Tá? E alguns até morrem em razão das más escolhas. Ah, mas e agora? Agora o teu corpo morreu, você vai seguir em frente. Vai mais uma. Tenta de novo. O mais importante é sempre assim. Você pode cometer todos os erros, mas evite cometer o mesmo. Quando você comete o mesmo erro, aí você falhou. Quando você comete um erro novo, aí você acertou, porque tentou algo que não tinha tentado até então. Quando você comete erro nenhum, você não saiu do lugar. Não há como sair do lugar e ir para frente sem cometer erros. Então, para fechar aqui, em Joana, em qualquer manifestação alienadora, quando causas endógenas ou exógenas são convocadas para sua gênese, o ser espiritual é o responsável pela problemática, encontrando-se em processo de evolução moral, carecendo, porém, de ajuda afetuosa e dos contributos da ciência e do espiritismo para a conveniente erradicação do mal, através das terapias próprias e da renovação interior, passo decisivo para a sua recuperação. Em qualquer manifestação alienadora que me tira do caminho, quando causas endógenas ou exógenas são convocadas para a sua gênese, ou seja, qualquer comportamento que me tire do caminho e que tenha origem dentro de mim ou fora de mim, o ser espiritual é responsável por isso. Certo? Mas isso não bate com o que Kardec falou no slide anterior. Veja, é responsável pela problemática e não culpado. Então bate. Encontrando-se em processo de evolução moral. Por quê? Porque tudo que está acontecendo comigo acontece porque ou eu mereço ou eu pedi. Então eu sou o responsável por isso. É aí que vira. Tira a palavra culpa do vocabulário. A culpa encerra o processo. Vamos deixá-lo aberto de responsabilidade. Eu sou responsável por tudo que estou construindo e tudo que eu destruir também me virá como uma responsabilidade, em mim ou no outro. Tá? Para que eu resolva. Eu vou ter que cuidar dele como filho, vou ter que cuidar dele como enfermeira, vai chegar para mim de novo, tá?
carecendo, porém, de ajuda afetuosa e dos contributos da ciência e do espiritismo para a conveniente erradicação do mal, como por terapias próprias e da renovação interior. Passo decisivo para a sua recuperação, que só é dado por vontade própria. Ninguém te empurra em direção a crescer. Próximo encontro, no dia 14, iniciaremos o capítulo 6.3, Terapia da Esperança, parte 1. Quero deixar o meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Naturalmente, não tenho como explicar tudo o que é perguntado aqui no chat. Na medida do possível, tento trazer para a temática, mas a vocês que estão na Rádio Amigo Espírita, muito obrigado. Vocês do YouTube, do SoundCloud, presenciais aqui também no chat, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência e por não terem desistido, apesar da semana passada. Sigamos firmes, até semana que vem. Neste final de semana, estarei em Criciúma, Santa Catarina, fazendo um seminário e uma palestra no Seara de Jesus. Quem puder comparecer, será de grande importância prestigiar esse trabalho. Muito obrigado e muita paz.